Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui pra fazer resenha desse livro com vocês, gente. Esse livro é super famoso e já fazia bastante tempo que ele tava na minha lista, né, de livros que eu gostaria de ler, mas como me faltava tempo, eu não tava conseguindo. Agora consegui voltar a me focar nos livros de novo e tá sendo uma delícia. Vou trazer muitas resenhas pra vocês. Bom, esse livro aqui, gente, ele já foi, além de ser um livro muito famoso, né, e ser muito estudado, tanto em faculdade quanto nas escolas, né, colégios e tal, é uma referência literária e política também, né, diga-se de passagem. Ele também já teve adaptação para o cinema, né, tem filme. Eu lembro que eu cheguei a ver esse filme, gente, quando eu era criança, mas é óbvio que eu não entendi exatamente a mensagem, né, do filme. E, claro, né, o filme corta muitas cenas e falas pesadas que tem no livro, né? Então, assim, enquanto o filme tem uma pegada, assim, mais infanto-juvenil e tal, o livro, apesar de ser uma fábula, né, onde os animais falam e vivem em sociedade, e tem toda ali uma trajetória ali na história, toda uma narrativa, né, que prende a gente e tal, de certa forma fantasiosa, mas que as mensagens são muito reais e muito o que a gente vive e presencia, sabe? E isso é muito triste, porque eu fico pensando assim, caramba, essas coisas aconteciam há várias décadas atrás, quando foi escrito, e até hoje esse livro serve como exemplo e principalmente faz a gente refletir sobre as coisas. Bom, gente, o nome do livro, né, é A Revolução dos Bichos. O autor é o George Orwell. Na verdade, esse não é o nome dele verdadeiro, é o nome que esse escritor usa nos livros dele. Depois eu vou dar uma coladinha ali no livro, que se eu não me engano, no final desse livro tem falando sobre o autor e tem falando o nome dele. Eu acho que é Jonathan alguma coisa, esqueci o sobrenome. Mas aí eu confirmo pra vocês depois que eu olhar aqui o livro. Essa edição, gente, né, com essa capinha e tudo mais, é da editora Companhia de Letras, tá bom? E a primeira vez que esse livro foi publicado, né, essa história, né, no caso, foi em 1945. Bom, eu acho essa capa incrível, muito, muito, muito bonitinha. Aqui dentro tem um comentário sobre o livro, ó. Eu vou ler aqui pra vocês, porque não é muito grande. Quando foi publicado em 1945, depois de rejeitado por vários editores, né, entre eles o poeta T.S. Eliot, A Revolução dos Bichos causou mal-estar. Não sei como é que se fala essa palavra, né, porque parece uma palavra meio inglês. Enfim, vocês estão conseguindo ler aí alguma coisa literária e político da época. Foi imediatamente percebido como uma sátira feroz da ditadura stalinista. E os soviéticos ainda eram vistos como aliados na luta contra o nazifascismo. Para agravar o desconforto, os líderes, né, do regime totalitário da Granja dos Bichos eram os porcos, o que soou como uma ofensa direta aos dirigentes russos, né? De fato, a analogia era escancarada. Como não identificar nos expurgos, nos assassinatos, nos exílios e na distorção da memória histórica o que estava ocorrendo na União Soviética. Como não ver Stalin no despótico Napoleão e Trotsky no proscrito Bola de Neve. Poucos anos depois, a situação se inverteu. Com o acirramento da Guerra Fria, o Ocidente passou a usar a fábula política de George Orwell como arma ideológica anticomunista, né? Tem muita gente que considera esse livro como anticomunista e tudo mais, e tem gente que acha que não, que na verdade a ideia do George era totalmente oposta, né? Mas aí eu acho que vai muito de interpretação e cada pessoa tem uma conforme a sua própria visão política, né? Eu quero que vocês que já tenham lido esse livro, deixem aí o que vocês acham. Se é um livro pró ou contra, né, o socialismo. Aí aqui tá falando, né, que depois, né, de 6 décadas de profundas transformações na face do mundo, esta pequena obra resiste, né, intacta como um trabalho de fantasia em torno dos mecanismos de poder. Esperar a moto passar.
no qual os diversos animais encarnam as fraquezas humanas que levam à corrosão dos ideais igualitários e a sua transformação em tirania. Bom, agora vamos ler aqui ler a parte aqui de trás, que fala sobre, de fato, a história, né, do livro, porque até então eu comentei os dados, né, do livro e dentro estava falando um pouco sobre o livro, né? Aí agora a gente vai falar do conteúdo em si. Cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da granja solar rebelam-se contra os seus donos e tomam posse da fazenda, com o objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário sobre o slogan 4 pernas bom, 2 pernas ruins. Mas não demora muito para que alguns bichos, em particular os mais inteligentes, né, no caso os porcos, voltem a usufruir de privilégios, reinstituindo aos poucos um regime de opressão, agora inspirado no lema todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. A história da insurreição libertária dos animais é reescrita de modo a justificar a nova tirania, né? E os descendentes desaparecem e são silenciados à força. Instrumentalizada na época, né, da Guerra Fria como arma anticomunista, a Revolução dos Bichos transcendem os marcos históricos da ditadura stalinista que a inspirou e resplandece hoje. Passado mais de 70 anos de seu surgimento, como uma das mais extraordinárias fábulas sobre o poder que a literatura já produziu. Gente, esse livro é muito, muito, muito maravilhoso. Sabe aquele meme, né, que tem o cara fazendo assim, tipo, com a mãozinha assim, mostrando como se fossem coisas óbvias, e aquele outro meme da bomba explodindo assim, como se fosse, tipo, a sua cabeça, sabe, explodindo, tipo, de tantas ideias e tal. Exatamente isso que esse livro faz com a gente. Ele começa a fazer a gente refletir tanto as nossas atitudes, quanto a sociedade que a gente vive no geral, né, e principalmente as questões políticas, né, que a gente vive. E eu achei esse livro super importante. Lendo ele, eu pude entender principalmente o porquê que ele é tão importante dentro das escolas, né? Eu espero que nunca tirem esse livro de dentro das escolas, porque eu acho que é a melhor forma de fazerem os alunos e as pessoas se interessarem um pouco mais sobre política, né? Porque a gente vive uma sociedade que não tem muito interesse político e que acaba tendo políticos de estimação, né? Que é uma coisa que eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente não pode ser totalitário nem para um lado nem para o outro, né? Eu acho que a gente tem que viver de uma forma política mais equilibrada, né? Senão não dá certo. E isso é bem nítido, é só a gente olhar, né, para o mapa, olhar os países que seguem mais o capitalismo e que seguem mais o socialismo e ver que os dois em excesso acaba dando merda, né? Então, falando assim, explanando mesmo, né? Pelo menos eu tô dando a minha opinião, gente. Se vocês não concordam com isso, vocês deixam aí nos comentários, né? Comentando porque vocês acham que um seria melhor que o outro, qual regime vocês acham que seria melhor para a evolução das sociedades, né? E os acordos, enfim. E assim, gente, cara, é incrível porque mostra exatamente onde nós humanos erramos, né? Com relação às pessoas, com relação às nossas ambições e tal. E os animais, ao longo do tempo, eles vão se transformando em humanos. Não se transformando em humanos no sentido de transformação física em si, mas no mental, sabe? Eles começam com uma ideia, né, de fazer uma revolução, né, de pararem de ser explorados, de viverem numa sociedade mais igualitária, e que seja boa, né, realmente para todos e tal, de consumirem o que eles mesmos estão produzindo e tudo mais. Criam, né, leis, criam regras, colocam isso num quadro, tudo bonitinho. No início todos têm direito à educação e com o tempo isso vai se perdendo, né? E à medida que a educação vai se perdendo, os que são ditos mais inteligentes acabam manipulando cada vez mais os outros, porque já que eles não sabem ler, já que eles não entendem das regras, então eles podem ficar ali mudando o tempo todo, né? Por exemplo, uma das regras era nenhum animal viver como humano, né? Viver como os donos da fazenda viviam antes. Então isso quer dizer que nenhum animal viveria dentro da casa, dormiria em cama e coisa assim. E
E conforme o tempo foi passando, né, os animais dito mais espertos, né, no caso os porcos, que eram considerados líder deles, eles simplesmente começaram a mudar todas as leis que eles mesmos tinham fundamentado junto, né, com todo mundo, porque a princípio não existia como é que se diz? Não existia uma hierarquia. A princípio, todos os animais eram iguais, né? E à medida que eles foram tomando isso como todos os animais são iguais, e uns são mais iguais com os outros, eles começaram a colocar ali uma elite, sabe? Como se alguns animais fossem inferiores e outros animais fossem superiores. E esses animais ditos superiores, né, que eram os que tinham mais estudo, os que estavam ali como líderes, né, dos outros, acabavam tendo muito mais privilégios, né? E quanto mais privilégios eles estavam conseguindo obter, mais rebaixados os outros animais ficavam, porque a alimentação ia ficando pior, porque o horário deles dormirem, deles descansarem acabava diminuindo, né? Gente, eu esqueci, me deu branco agora no nome do personagem que é o cavalo, mas assim, dá muita pena, porque ele participou de toda a revolução desde o início, sabe? Mas à medida com que ele foi envelhecendo, ele foi esquecendo como era ser totalmente dominado e controlado pelos humanos, e passou a achar que a forma, né, de dominação e manipulação, persuasão, né, dos porcos era uma coisa totalmente normal, era uma coisa totalmente boa, a ponto dele ficar doente, gente, de tanto trabalhar e falecer sem conseguir se aposentar, sabe? E a gente sabe que isso realmente acontece com as pessoas, não é uma coisa totalmente, ai, nossa, porque é uma fábula, a gente não vai levar a sério. Não, isso é uma coisa que realmente acontece com as pessoas e é muito triste. Eu li esse livro agora, né? Eu tô expondo a minha opinião sobre o que eu acho e tudo mais pra vocês. Esse é um dos livros do qual eu não vou me desfazer, porque alguns livros que eu acho realmente bons e que me fazem pensar bastante, que tem uma mensagem legal, eu gosto de guardar para um tempo depois reler e ver se eu percebo alguma coisa diferente no livro, porque geralmente a gente muda bastante, né, com o passar dos anos, então a gente acaba percebendo pontos que a gente não tinha reparado antes com a percepção que a gente tinha. Então eu pretendo ler esse livro no futuro e ver se eu realmente sinto as mesmas emoções e se eu tenho o mesmo pensamento do qual eu tenho hoje, né? Que eu faço essa resenha pra vocês. Eu gostei bastante e, como eu disse, é um livro que eu super indico a vocês. Agora, gente, eu vou tentar achar o outro livro dele que é super famoso também, que é o livro 1984 ou 1884. Agora eu tô na dúvida se é 1800 ou se é 1984. Mas assim que eu conseguir ler ele, eu vou trazer aqui pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha e reflexão de hoje. Não esquece, gente, de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que possa, né, gostar desse tipo de conteúdo. E me seguir no canal, porque tem vídeos novos todos os dias. E se você tá aqui por causa da resenha de livros, tem uma playlist, né, com o nome de livros, onde eu faço resenha. E tem todos os outros livros que eu já fiz resenha aqui no canal, tá bom? Fica aí a dica. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.